Bendito seja Deus. Tem gente feliz aqui hoje? Tem gente feliz aqui hoje? Glória a Deus. Bom, já em ritmo de despedida, toda conferência é assim, né? Mas o que me deixa feliz é saber que o clima continua, o ambiente continua, porque esta é uma igreja vibrante, é uma igreja viva e cuja liderança tem valorizado muito as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de vocês, de caminhar no propósito do Senhor. E eu quero inclusive hoje transitar um pouquinho nesse campo a respeito da visão espiritual. A importância do Senhor conseguir estabelecer um canal de comunicação com o povo, com uma igreja. Porque se houver um canal de comunicação aberto aqui neste lugar, a partir do pastor Felipe, que é o anjo da igreja, demais pastores que estão na sua retaguarda e toda a igreja, o que acontecerá é que os sonhos de Deus para a Barra do Jucu e para a cidade de Vila Velha se tornarão realidade. Não sei se você já percebeu, mas Deus trabalha com sementes, Ele não trabalha com árvore pronta. Ele trabalha com sementes. Tudo que Deus faz, Ele começa por uma semente. Ele lança uma semente. E Ele lança essa semente a partir de alguém que tem coragem suficiente para acreditar no poder da semente. Eu e a minha esposa somos bons exemplos disso, do que acontece quando você acredita no poder de uma semente. E vocês são um excelente exemplo do que acontece. Eu lembro lá atrás, quando o pastor Felipe estava entrando na Barra, em uma das nossas conversas, ele falando comigo: tio, eu aceitei um desafio de Deus, da minha liderança, eu vou plantar uma igreja na Barra do Jucu. Como eu não tinha ideia, já estava fora daqui na época já praticamente 20 anos. Vila Velha é outra cidade, né? Eu saí de Vila Velha há 35 anos atrás. Fui para Colatina, lá fiquei 10 anos, de Colatina fui para os Estados Unidos, já estou lá há 25, a fazer 26 anos que eu estou lá. Então são 35 anos fora daqui. A cidade mudou tanto que eu preciso de GPS para sair daqui de Taparica para ir na casa da minha irmã. E às vezes que eu tentei romper na coragem, eu me perdi no bairro. A cidade mudou demais. Então na época eu não tinha muita ideia, né? A visão que eu tinha da Barra do Jucu e subindo aqui para cima, Terra Vermelha, Ponta Fruta, era aquele descampadão, aquele meio deserto, aquela coisa assim. Até eu vir aqui visitar pela primeira vez, quando ainda era no tempo ali para dentro, e quando eu vi o ambiente, o clima que Deus estava começando a fazer, eu voltei com uma certeza absoluta de que o que havia nascido aqui era um projeto de Deus. E que pastor Felipe, assessorado pelos seus pais e todos aqueles que foram agregando depois, realmente creram em algo divino, e agora vocês estão usufruindo disso, e ainda muitos outros, milhares de outros ainda virão para integrar esta igreja, esta visão, e isso é maravilhoso. E eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre isso. Eu vou começar com um texto bíblico, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43, e é uma história bem conhecida de todos, que começa dizendo assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando.
E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Senhor, no encerramento deste evento, desse encontro de sedentos por avivamento, sedentos por tua glória, sedentos por uma explosão espiritual no Brasil, nós abraçamos, nos apegamos fortemente às oportunidades que o Senhor tem aberto para nós, as oportunidades que o Senhor nos tem dado de irmos cada vez mais fundo nesse relacionamento contigo. O Senhor tem um plano com o Brasil, e o Senhor deseja que nós sejamos receptáculos desse plano, para entendermos o plano e colocarmos ele em prática para glorificar o teu nome, para a salvação de milhões de pessoas. Eu peço que nesta noite o Senhor nos dê mais uma porção dessa compreensão, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, embora a história em si seja uma história simples até, não há muito o que acrescentar na história do texto, mas ele guarda alguns segredos que quando você cava essas informações, o texto ganha uma dimensão diferente. E a primeira informação que a gente precisa considerar para a gente poder compreender a dimensão correta de revelação que nós podemos extrair desse texto, tem a ver com o fato de que os 3 evangelhos sinópticos contaram a mesma história. Tanto Mateus, capítulo 20, versículo 29, como Marcos, capítulo 10, versículo 46, contaram a mesma história de Lucas. Mas todas as 3 histórias têm um dado extra que dá uma completude na história. Inclusive vai aqui, essa eu vou dar de graça para vocês. Aqui está uma das razões do porquê nós precisamos dos 3 evangelhos mais o de João, formando 4. Aqui está um bom exemplo do porquê que nós precisamos dos 4 evangelhos. Sem um desses 4, ficaria faltando alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você é que, veja bem, o único que dá o nome do cego é Marcos. Marcos diz o nome do cego e diz de quem ele era filho. Então aqui já tem uma informação importante para a gente desempacotar. Porque na cultura da época, havia uma forma bem clara, bem específica de destacar importância social. Hoje em dia nem tanto, apesar de que também já, ainda hoje, isso ainda acontece em algumas camadas sociais. Funcionava da seguinte forma: 0 importância, o nome da pessoa não era citado. Importância mediana, o nome da pessoa era informado. Alta importância, o nome da pessoa e do pai eram informados. E extrema importância, o nome da pessoa, do pai e da cabeça da linhagem. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, de Jesus, né, dizendo que ele é da linhagem de Davi, raiz de Jessé, quer dizer, vai ainda mais lá atrás. O
que a Bíblia está fazendo? A Bíblia está mostrando que Jesus alcançou o grau máximo do máximo de importância como ser humano na face da terra. Então, na época, ao reivindicar o cumprimento das profecias messiânicas, sendo ele filho de Davi, raiz de Jessé, portanto da linhagem de Abraão, pronto, ele foi no topo do topo da importância social. Nesse caso, nós temos 3 coisas interessantes que vai corroborar com o que eu estou te falando. Primeiro, por que Lucas não cita o nome do cego? Não cita. Ele fala, era um cego. Porque Lucas não era judeu, Lucas era gentio. Então, para Lucas não importava o nome do cego. Porque socialmente para Lucas, aquele cego podia ser qualquer um. Lucas não era judeu, Lucas era grego. Então ele está contando do ponto de vista de um outsider, de alguém que vem de fora e está vendo a história. Diga-se de passagem, Lucas era um historiador. Você abre o livro de Lucas, a primeira coisa que tem no começo do livro de Lucas, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, é Lucas dizendo que para escrever aquele texto para o tal do Teófilo, ele fez uma pesquisa profunda da história, porque ele está vindo de fora, olhando como alguém que não pertence àquela cultura e àquela história acontecida, e agora ele faz um levantamento histórico para contar a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Então Lucas tem um único foco, que é contar quem foi Jesus de uma perspectiva gentílica, de uma perspectiva não judaica. Então, para ele, o nome daquele cego não importa. Mas nós temos 2 outros casos. Nós temos o caso de Marcos, que mostra o grau de importância daquele cego, dizendo o nome do cego, chamado Bartimeu, e filho de um tal de Timeu. Então era Bartimeu, filho de Timeu. Não era um João ninguém, não era um mendigo jogado às traças, era um indivíduo que, provavelmente por ter nascido cego, chegou a um ponto, sabe lá por que cargas d'água, distúrbio familiar, saiu de casa, já estava velho demais para os pais sustentarem, seja lá por Timeu talvez já tinha morrido, não importa. Mas ele sai de casa e vai para a rua e começa a mendigar, porque ele não tem visão. E aqui vai, talvez, primeira verdade que me toca profundamente nesse texto, é quando nós temos a capacidade de identificar qual é a nossa real deficiência. Sabe, um dos perigos do povo de Deus, filhos de Deus, pastores inclusive, é não ter a capacidade de identificar o que é de fato que está impedindo o seu avanço. A gente coloca a culpa em coisas periféricas. Porque quando aquele homem chega para Jesus, ele grita. Aí, por fim, então, Jesus fala, ok, então o que você quer, afinal de contas? Ora, imagine quanta coisa que aquele cego poderia ter pedido a Jesus. Um dinheirinho, uma oferta, uma casa para morar, isso, aquilo. Ele poderia ter pedido tanta coisa, mas ele, mesmo cego e com fama de mendigo, aquele homem sabia exatamente qual era a deficiência da sua vida que o impedia de avançar. Ele sabia, e ele sabia que o problema dele era visão. Então ele chega para Jesus e ele faz um pedido simples e rápido. E aqui está a importância de você poder dizer para Jesus o que você realmente precisa, o que você quer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se essa noite o Senhor aparecer para você como apareceu para Salomão, imagina que você vai dormir hoje à noite e no seu sonho, Deus entra no seu sonho e, como ele fez com Salomão, ele pergunta para você: pede-me o que queres que eu te darei. Me pede uma coisa e eu vou fazer por você. Quanto tempo você precisa pensar para responder a Deus uma coisa? Lembra, Deus não é um gênio da lâmpada. Não, o gênio da lâmpada oferece 3 pedidos.
Deus só oferece um. Porque um pedido significa que você só terá uma resposta na ponta da língua se você estiver resolvido com a sua deficiência. Se você realmente sabe qual é a sua deficiência. Porque se você não sabe a sua deficiência, você vai ficar procurando realizações em lugares adversos. Você vai ficar batendo cabeça aqui, acolá, botando a culpa nos outros, inclusive. Porque esse moço poderia ter dito: Senhor, porque o senhor não conhece meu pai, Timeu, eu saí de casa por causa disso, por causa daquilo, eu tenho família, eu não deveria estar aqui mendigando só porque eu sou cego e tal. Ele poderia ter contado uma história longa para Jesus. Ah, pastor, mas ele não faria isso não. Ora, Gideão fez. O anjo do Senhor aparece para Gideão fisicamente e fala: homem valente, o Senhor é contigo. Ah, Senhor, mas como assim? Porque o que foi feito das tuas misericórdias que os nossos pais nos contaram, que o Senhor nos tirou da terra do Egito, não sei o que. Começou a reclamar dos antepassados dele. Ah, porque eu sou o menor da casa do meu pai, a minha tribo eu sou pobre dentro de uma tribo grande, etc. E Deus, o anjo vira para ele, não dá nem bola. Aquele choro de Gideão, que nós gostaríamos muito um dia que Deus se identificasse emocionalmente com o nosso sofrimento. Deus não se identifica com o nosso sofrimento emocional. Deus não pode se identificar com essas coisas. Ele tem que continuar sendo quem Ele é, Deus assentado sobre um trono, com o poder de mudar a história de qualquer pessoa da noite para o dia. Mas Deus não muda a história de quem não sabe para onde o nariz aponta. E olha que coisa interessante, Jesus está passando em Jericó. Jesus sabia que aquele cego estava lá? Sim ou não? Claro que sabia, gente. Tem exemplos infinitos na Bíblia de que Jesus sempre sabia tudo. Quando levaram Natanael a Jesus, que ele chega para Jesus, Jesus fala assim: eu te vi lá debaixo da árvore. Aqui está um israelita fiel em quem não há dolo. Mas como assim, o senhor me conhece? Antes que Filipe te encontrasse lá debaixo da figueira, eu te vi. Fagulhas da onisciência eterna estavam nele, ele sabia de tudo. E Mateus chega a dizer que Jesus conhecia os desígnios do coração do homem. Ele conhecia os desígnios do coração. Ele estava ali no meio de uma multidão, ministrando, e ele olhava para aquelas pessoas, ele sabia tudo o que estava se passando no coração daquelas pessoas. Por isso que os fariseus, escribas e fariseus, só tomavam paulada com Jesus, porque viam com gracinha, não sei o quê. E aí, o que o senhor acha? A gente deve fazer assim o assado? O senhor acha que a gente deve pagar imposto para César? O senhor acha isso, acha aquilo? E Jesus ia e pô na cabeça deles, porque Jesus já conhecia os desígnios dos corações. Jesus não era pego de surpresa em nenhum momento. Ele sabia sempre de tudo. Então, quando ele foi para Jericó, ele já sabia que esse cego estava lá? Claro que sabia. Agora, por que ele não entrou em Jericó e falou: olha, quero passar na rua tal, porque tem um cego lá, Bartimeu, que ele precisa de cura. Deixa eu ir lá ver, eu quero falar com Bartimeu. E aí o texto diz assim: aconteceu que chegando ele perto de Jericó, olha bem, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Jesus não foi a ele, ao cego. E outra coisa, cegos como Bartimeu naquela época era muito comum. Um dos problemas que você conhece ao ler a história dos judeus é que naquela época, não só para os judeus, mas naquela época, por exemplo, catarata era um problema muito comum. Pessoas desenvolviam catarata com muita facilidade, por questões alimentícias, por falta de evolução da medicina e tal. Enfim, as pessoas ficavam cegas, surdas com muita facilidade. Pode observar que cego e surdo foi uma das coisas que Jesus mais curou naquela época. Era muito comum. Hoje em dia não, hoje tudo é mais fácil, a ciência evoluiu muito. Você sabe que você tem que tomar certos cuidados e tal, para você poder ter uma boa saúde. Naquela época não tinha nada disso. Aqueles que obedeciam os mandamentos de Deus, olha, não coma isso, não coma aquilo, faça assim, faça assado, ainda viviam melhor.
porque Deus dava certas ordens naquela época, que eles não entendiam por quê, mas ao praticarem aquelas ordens, eles estavam, na verdade, poupando a sua saúde, o que hoje nós entendemos. Deus proibiu os judeus na época de comer camarão, de comer crustáceos. Por quê? Porque é pecado? Comer crustáceo é muito pecado? Não, é porque o índice de colesterol de um crustáceo é absurdo, é altíssimo. Um camarão tem mais colesterol do que uma peça de picanha. Mas como é que Deus ia explicar isso para eles naquela época? Ó, você não pode comer camarão por causa disso e disso, porque o seu colesterol vai subir, que eles nem colesterol sabiam o que era. Eles nem sabiam que tinha aquilo no sangue. Não havia recurso, então tinha que obedecer. Deus falava, eles obedeciam e eles iam vivendo bem por causa da obediência. Mas e os tantos outros que não obedeciam? Deus falava, ninguém estava nem aí, vivia do jeito que queriam e etc. Então, ele está ali, a multidão está passando, Jesus está passando. Veja essa cena, por favor. Aqui está o caminho de Jesus. Tem esse monte de gente aqui no caminho de Jesus. E Jesus está passando, a multidão está com ele, Jesus está indo. Aqui está Bartimeu. Mas ali tem um outro cego lá, tem um outro paralítico ali, tem um surdo ali, tem não sei o quê. E Jesus está passando. Por que Jesus passa sem necessariamente ir direto no problema de cada pessoa? Porque ele está em busca daquelas pessoas que estão dispostas a se manifestar, fazer a sua parte, gritar por ele, demonstrar desespero. Quando eu demonstro desespero, quando eu demonstro que eu quero algo, eu me destaco no meio da multidão. E aí Jesus está passando, meu filho, e aí começa um só, o que está acontecendo? Não, Jesus de Nazaré está passando aqui. Ah, é ele, aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a gente fala de fome e sede, isso se chama de fome e sedento, que a gente faz aqui e por aí afora. Por quê? Num auditório como esse aqui, pessoas serão abençoadas, curadas, etc. Outras não. Pessoas serão tocadas fortemente por Deus, outras não. Qual é a diferença, já que ele não faz acepção de pessoas? A diferença está no desespero, na fome, na sede, na ânsia por Deus. De você entender que está passando diante de você a grande oportunidade da sua vida. E ela vai passar. Porque o texto diz que ele está passando, ele vai passar. E aquele cego falou assim, mas nunca que eu vou perder essa chance. E começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E aí olha o que acontece, que coisa curiosa. E disseram-lhe, então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, verso 38. E os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Aí entra, é aquilo que disse não sei o que, Marquezine, né? Aquela atriz que se converteu um tempo atrás, não sei se está convertida mais, mas ela tirou uma coisa interessante, né? Ela falou assim, o problema não é Jesus, Jesus é bacana, o ruim é o fã-clube dele. O problema é o fã-clube dele. Porque aqui agora já tem um fã-clube, olha bem, porque Jesus não está passando. Não. Aí o verso 38 diz, e os que iam passando também. Ou seja, essas pessoas que agora estão passando também, essas pessoas começaram a segui-lo lá atrás. Por alguma razão, lá atrás também elas foram alcançadas. Lá atrás também elas foram tocadas, pessoas que foram curadas, ali no meio estava, sabe lá Deus quem mais, o paralítico de Betesda, o cego do tanque de Siloé, o fulano, o ciclano, o surdo, isso e aquilo, que agora já vem passando junto com ele, porque já tiveram os seus problemas resolvidos lá atrás. Então agora é cômodo virar para o cara e falar assim, cala a boca, você está atrapalhando a parada. Você está atrapalhando o desfile. Você não está vendo que nós estamos passando com ele? Aí o que acontece? Agora veja bem. Por que Deus não pode ficar parado nos nossos problemas emocionais? Aquele homem tinha tudo para se ofender ali, porque ele está cego, ele não está vendo quem está falando com ele.
ele sabe que aquele grupo que está passando ali está passando com Jesus. Ele poderia muito bem falar assim: poxa, que coisa, não ouvi tanto falar tão bem desse Nazareno. Eu ouvi falar coisas tão boas desse Nazareno. Disseram que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é o Filho de Deus, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma. Mas agora eu estou tentando pedir ajuda, e os assessores dele não querem que eu seja curado, estão me repreendendo porque eu estou gritando. Vou ficar sentado aqui agora, deprimido, para o resto da minha vida, e cego, porque essas pessoas não gostam de mim. Você já viu esse filme em algum lugar? Claro, uma igreja como a Maricervi, que tem, eu estava falando, acho que ontem, né, que você chega aqui, você sente a recepção de todo mundo. Ok, mas e o dia que o mundo não estiver muito bem? E o dia que você estiver passando na rua e a pessoa que está com cartaz aqui para você não te reconhecer e passar direto para olhar na sua cara? Como é que vai ser? E o dia que você estiver precisando de uma palavra bem direta, bem específica, e naquele dia pastor Felipe não está em condições. Ontem ele veio aqui, coitado, não sei nem como. Ele não estava bem com a esposa, assim como o pastor Josemar, Nini. Eu também não estava 100% não com a Zandra, mas a unção parece que renova. Eu fui, quando terminou também, que a adrenalina baixou, eu tive que correr para casa. E o dia que as coisas não se conectarem, e o dia que as coisas não saírem do jeito que você gostaria, que você espera, e você resolveu usar a sua situação, a sua condição, para você então se vitimizar, e se colocar na condição de coitadinho, que ninguém se importa comigo. Aí você acha que Deus vai vir, né? Vai sentar do seu lado ali e vai também sentar, chorar com você. Tadinho, vem cá. Senta aqui, neném. Tadinho, chora, fala com o papai do céu o que está acontecendo. Você acha que Deus vai fazer isso contigo? Você acha? Você acha que Ele vai fazer isso comigo? Não, sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar passando. Aí enquanto você está aqui reclamando que um grupo que está ao redor de Jesus te tratou mal, porque Jesus não tem culpa de nada, pode ver que Jesus está só passando. Quem age mal é o grupo ao redor. Então, se ele fosse se prender àquele grupo que está ao redor, Jesus continuaria passando, ia curar um outro cego lá na frente e ele ia continuar cego. E olha que coisa curiosa, Jesus está contando uma história sobre Elias e a viúva de Sarepta. E ele fala assim: muitas viúvas existiam no tempo de Elias, mas ele não foi enviado a nenhuma delas, senão a Sarepta de Sidom. Se você olhar no mapa, chega a ser ridículo. Se olhar no mapa de onde saiu Elias para ir até Sidom, ele passou por vilas e cidades até chegar lá em Sidom. E Jesus está dizendo, tinha muitas viúvas em Israel naquela época, mas ele não foi na casa de nenhuma delas, senão em Sarepta de Sidom. E aí ele chega, para quem não sabe, Sarepta e Sidom nem pertencem a Israel. E aí chega Elias lá na casa da viúva, você conhece a história toda, como se desenrola, e aquela mulher tem sua vida transformada, sua vida financeira transformada, abençoada por Deus, porque havia algo naquela mulher, naquela casa, naquela família, de sede e fome de Deus, de dependência do Senhor. E outra coisa, disposição de investir o quase nada que tinha, ainda assim na obra de Deus. Deus falou com eles, não, vai lá em Sarepta, eu quero que você atenda aquela mulher. Mas vamos ver como é que o ceguinho resolveu essa situação. Verso 39. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Cara, cale a boca, você está atrapalhando o desfile. Será que você não pode parar de gritar? Você não está vendo que o mestre está ocupado? Vamos parecer com a mulher cananeia, né?
mas ele clamava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É mais ou menos o seguinte, a mensagem do cara é o seguinte: você não quer que eu atrapalhe? Não diga para eu não atrapalhar. Porque se você disser que eu sou exagerado, que eu fico dando glória a Deus demais, que eu celebro, que eu balanço os braços, que eu pulo durante o louvor, e etc., se você me criticar, vai ser pior, porque eu vou pular mais alto ainda, eu vou subir na cadeira, eu vou celebrar, eu vou falar em línguas, eu vou gritar, eu vou fazer tudo que você não quer que eu faça, porque eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo para Jesus. Na cabeça do ceguinho era o seguinte: o que importa é que ele me ouça, não me interessa nem você está me ouvindo, o importa é que ele me ouça. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 40. Diga comigo, glória a Deus, que o verso 40 existe. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. Imagina aquele cortejo, aquele alvoroço, e o ceguinho e os caras brigando. De repente Jesus para. Agora, não te chame a atenção de que Jesus não tenha voltado. Por que Jesus não parou? Falou assim: um momento, dá licença. Não, Jesus continuou no lugar que estava, e o texto diz: e mandou chamá-lo. Mandou chamá-lo. E esse talvez seja um dos maiores segredos. Escute bem o que eu vou te dizer. E se você entender isso de forma saudável, emocionalmente falando, se você entender isso de forma saudável, você nunca mais vai depender de ninguém, no sentido de amparo emocional. Tem que chegar alguém para poder te acalentar, para poder palpitar o seu coração, amaciar o seu coração, a sua alma, para fazer você se sentir importante, porque senão você desiste, senão você entrega um ouro. A palavra está aqui para mostrar para mim a forma como Jesus age. E uma das maiores características de Jesus na Bíblia é praticidade. Qual é o momento mais emotivo de qualquer ser humano? Se a pessoa descobre que vai morrer, existe algum momento mais emotivo do que esse? A pessoa descobriu, o médico chega e fala: olha, você tem 3 meses de vida. Acabou, desaba o mundo daquela pessoa, é ou não é? Qualquer ser humano é assim. Jesus, sabendo como ia morrer, quando ia morrer, de que forma ia morrer, quando chega a data dele morrer, ele age de forma prática. Diz: levantai-vos e vamos, porque o traidor se aproxima. E Judas chega, aquela coisa: no mestre, Jesus fala: Judas, com um beijo você trai o filho do homem. E no meio daquela confusão, os soldados perguntam: quem é Jesus de Nazaré? E ele fala assim: sou eu, segundo João. E diz, quando ele diz sou eu, diz: todos caíram para trás. Ora, não era o momento ideal de fugir? Se todos os seus aprisionadores caíram no chão com o poder da sua palavra, não era a hora dele juntar as coisas, os trem e fugir, gente? Falou: ok, pessoal, atenção, chance de ouro, todo mundo me acompanha. Não, ele ficou em pé, esperou os caras recuperar a força, e ele está lá parado no mesmo lugar. No meio dessa confusão, Pedro vai lá, pega de uma espada e dá na cabeça de Malco. Ou você acha que ele estava mirando a orelha? Meu filho, ele estava mirando o pescoço do cara. O cara, pum, aí corta a orelha. Jesus fica ali,
todo mundo recupera as forças, levanta cambaleando. E Jesus vai lá, pega a orelha de mal, que a essa altura já está no chão, sangrando. Vai lá, coloca a orelha de volta no lugar, restaura a orelha de mal. Terminou, pronto, está recuperado, tá. Agora sim, pode amarrar. Amarra e leva. Praticidade até na hora da morte. E nós vamos aprender hoje aqui com esse cego uma lição de praticidade. Se você não sabe, se você quer casar ou comprar uma bicicleta, deixa eu te dizer, você não está pronto para lidar com um ser prático como Jesus. Jesus quer saber qual é o seu alvo, o que você precisa, já de imediato, qual é aquela uma coisa que está impedindo o seu crescimento, o que ele faria por você hoje, que mudaria completamente o cenário da sua vida. Não dá tempo de ficar falando, senta aqui, Jesus, sabe o que é, Jesus? Porque meu pai fez assim, assado. A minha mãe, Jesus, o senhor lembra, né? Ela fazia assim, assado. Meu tio era assim, não sei o que. Eu perdi aquele emprego, Jesus, em 1900 e tanto. E quando você está contando, quando você olhar para o lado, Jesus já foi embora, já está lá na frente, porque tem alguém mais prático lá, que vai dizer para ele claramente: Senhor, o meu problema é o seguinte, eu não tenho visão e eu preciso ver. Como Jesus gosta de gente prática, meu Deus. Porque o cara, Jesus chega e fala assim: ok, traga ele aqui. Aí corre lá, aí traz o cara para Jesus. Aí Jesus, então Jesus parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou da lata. Falou assim: o que você quer que eu te faça? E ele lhe disse, tipo, nada de cumprimento. Olá, tudo bom? Qual o seu nome? Ah, meu nome é Timeu. Ah, Timeu. Seu pai é quem mesmo? Meu nome é Bartimeu. Seu pai é quem é Timeu. Ah, você está cego há quanto tempo? Sabe essas igrejas aí que faz até entrevista com o diabo? Já viram esse filme em algum lugar? Pessoa, seu nome, não sei o que lá. É mesmo, você está aí há quanto tempo? Eu estou aqui há 15 anos. É, e o que é que qual a sua intenção? Eu vou destruir a vida dele, eu vou destruir a vida dela. Esse exemplo vem da onde? Vem da Bíblia? Não. Eu estou mostrando a você aqui agora o perfil do verdadeiro Jesus. Jesus veio para transformar vidas. Se você for prático o suficiente para abraçar a chance de ter a vida transformada, Jesus é para você. Trouxeram o cara. Ok, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu preciso ver, eu não tenho visão. Eu quero ver. Olha a resposta de Jesus. Então vê. E aí, vira para o rapaz e fala assim: a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. Ou seja, o segredo não está nem em mim, nesse caso, né? Porque Jesus fazia isso muitas vezes. Se você pode crer, tudo é possível. Você pode crer, tudo é possível. Homem de pequena fé, por que duvidaste? O foco era sempre a fé do outro. Sempre. Eu tive muitas experiências de cura nessas andanças aí. E eu sempre olho para a pessoa, para os olhos da pessoa, e pergunto para ela: você crê que eu posso ministrar sobre você? Você crê que eu posso tirar essa muleta do seu braço? Você crê que eu posso puxar? Você crê que eu posso puxar você nessa cadeira de rodas? Você crê que você pode enxergar agora? Porque eu aprendi com Jesus. Não adianta você se debater, orar por cura por alguém que não crê que aquela cura é possível. Você vai perder o seu tempo. Então, uma noite como essa, as anteriores já foram, glória a Deus, mas uma noite como esta, o grupo aqui talvez esteja dividido em dois grupos. O grupo do que crê, que é prático o suficiente para dizer: eu creio, esta noite vai mudar a minha vida. O que Deus vai fazer comigo hoje vai mudar a minha história.
vou sair daqui curado emocionalmente, curado fisicamente, curado espiritualmente, porque Jesus está presente, Ele é prático. Ele não veio aqui para eu poder contar para Ele as minhas misérias. Ele veio aqui perguntar para mim o que eu preciso. O que você quer que eu te faça? Se você tiver a resposta na ponta da língua, você está na lista dos primeiros que serão abençoados. Quando Deus apareceu para Salomão, como eu comentei agora há pouco, apareceu para ele em visão, ele falou assim: Salomão, pede-me o que queres que eu te darei. Mas Salomão parece que já estava até esperando, porque estava na ponta da língua. Ele falou: Senhor, eu quero sabedoria. Me dê sabedoria para eu poder entrar e sair diante de um povo tão grande. Aí Deus, claro que Deus não se surpreende, eu estou falando aqui numa linguagem antropomórfica. E Deus até surpreendeu, falou assim: rapaz, olha, já que você não pediu nem riqueza, nem a destruição dos seus inimigos, eu vou dar a sabedoria que você pediu, e vou dar também de gorjeta. Vou dar para você saúde, vou dar para você a derrota dos seus inimigos, vou dar para você riqueza, vou dar tudo junto. Tem alguém me ouvindo aqui, Jesus? Muito bem, feita essa introdução, posso ir mais fundo um pouquinho agora? Sim ou não? Muito bem. Então, olha o que diz Apocalipse, capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça. A história de Laodiceia. Eu não preciso ler o texto todo, que vocês já conhecem, né? Já teve uma série aqui sobre isso. Mas, a partir do versículo 16, diz assim: assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Escute isso. As pessoas leem esse texto. Dentro da minha mochila, está as pessoas leem esse texto e elas entendem que esse texto é uma declaração de desastre para a igreja do tempo do fim. É no primeiro coisa aqui. Mochila que o Felipe conhece muito bem. Então tem gente que lê esse texto e acha que esse texto é uma declaração de desastre total para a igreja do tempo do fim. Aí, tá vendo? A igreja do tempo do fim vai ser vomitada por Jesus, não sei o que e tal. Mas olha o que diz o verso 18. Jesus denuncia o problema. Jesus denuncia. Qual é o problema da igreja moderna, a igreja atual? É uma igreja que tem recurso para tudo. Tudo. Você monta uma igreja, logo começa a aparecer bateria, caixa de som, guitarra, teclado, não sei o que, papapá. Porque os recursos vão aparecer, a gente vai comprando as coisas. E aí, qual é o problema da igreja moderna? É exatamente isso. Achar que é rica o suficiente. Aí o texto diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí Jesus diz: você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então o que torna uma igreja poderosa, uma igreja onde o prazer de Jesus habita, não é o fato da igreja ter as coisas. Maravilhoso Deus ter dado tempo para vocês. O pastor Felipe mostrou a expansão, como é que vai ser. Maravilhoso, tudo maravilhoso. Mas não é isso que torna amar e servir uma igreja poderosa, relevante no bairro. Aí ele diz assim: ok, o problema de vocês é esse. Então verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, é símbolo da glória de Deus, para que enriqueças. Vestes brancas é símbolo de santidade, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, ponto e vírgula. Agora escute isso: e unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, olha o raciocínio de Jesus. Quando ele coloca o colírio no final da lista, basicamente ele está dizendo o seguinte: se eu visitar você com a minha glória, se você santificar a sua vida,
Mas se você não desenvolver visão espiritual para enxergar o que está no meu coração projetado para você, nada vai acontecer. Porque a igreja corre o risco de se tornar uma lagoa fechada em si mesma, poderosa, onde a glória de Deus vem, o louvor é poderoso, o grupo de trabalho é maravilhoso, está tudo maravilhoso, mas a igreja não consegue explodir aquela bolha, porque há um problema de visão espiritual, tanto coletivo quanto individual. Então Jesus diz: vocês precisam da minha glória, é ouro refinado no fogo. Vocês precisam se santificar, que é vestes brancas. Ele diz: mas vocês precisam de algo mais. Vocês precisam do meu colírio para renovar a sua visão espiritual. Visão espiritual, diga comigo, visão espiritual é o grande segredo para entender o coração de Deus. E aí eu quero dar para vocês esses 3 pontos que são simples. Já estou terminando, inclusive, daqui a pouquinho. O primeiro ponto é: visão espiritual significa ver além do invisível. O que Bartimeu entendeu? Bartimeu entendeu o seguinte: se ele restaurar a minha visão, o resto eu resolvo. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de uma moradia, eu não preciso de um cavalo novo, eu preciso de visão. Porque se ele restaurar a minha visão, o resto, meu filho, deixa comigo. Eu tenho força para trabalhar, eu sei o que fazer, desde que eu veja. Então, se você sair daqui hoje com essa compreensão de que não importa o quão bem você ache que você consegue enxergar espiritualmente, Jesus ainda pode adicionar visão ao seu coração. A visão espiritual abre os olhos do coração para enxergar o que não está aparente aos olhos naturais. Veja o caso de Eliseu, por exemplo, 2 Reis capítulo 6, versículo 17. Comparado com o que está acontecendo hoje no Brasil, quanto uma boa porção do povo de Deus meio que perdeu a esperança. Parece que o juiz fulano de tal, o presidente ciclano, seja lá quem for, que está corrompendo a nação, parece que essas pessoas são indestrutíveis. E as pessoas perdem ânimo, perdem coragem, perdem entusiasmo, porque elas olham para o cenário com os olhos físicos. Então, o que aconteceu com Eliseu e o seu servo em 2 Reis 6,17? A cidade cercada pelo exército da Síria. E o rapazinho apavorado: profeta, como é que nós vamos sair dessa, profeta? Não tem jeito, profeta. Olha, tem soldado lá no morro, tem soldado lá de cá. Agora chegou uma carruagem daquele lado. E tal, Eliseu está assim, ó. Profeta, o senhor não está me ouvindo? Olha por aquela janela agora. Chegou mais uns cavalos ali, profeta. Profeta, agora dá uma olhadinha aqui, profeta. E Eliseu está assim, ó. Aí Eliseu, chega uma hora que ele enche a paciência. Ele fala assim: Senhor, por favor, abre os olhos desse rapaz para ele ver a realidade. Você percebe? Deus, me ajude a dizer isso. Você percebe que a sua limitação de visão determina a sua postura de covardia? Se a sua visão espiritual estiver limitada, você não consegue enxergar o que está por detrás do exército do inimigo. Aí Eliseu fala assim: Senhor, quieta esse menino. Senhor, abre os olhos desse rapaz para ele ver o que está acontecendo. Aí, quando ele olha pela janela, deve ter desmaiado, não é possível. Quando ele olha pela janela, ele vê miríades de anjos com espadas desembanhadas flamejantes, circundando o exército do inimigo. E quando ele vê aquilo, ele fica apavorado: profeta, o que está acontecendo? Olha que coisa incrível, profeta. Mas Eliseu já estava vendo há muito tempo. Aí você sabe como que termina? Eliseu faz uma oração tão simples: cai uma cegueira em todo o exército da Síria, e
E ele pega o capitão do exército da Síria e fala: vem que eu vou te levar, eu vou te ajudar. E pega o cara pela mão, leva e entrega na mão do capitão do exército de Israel. Fala aqui, está aqui o teu inimigo, cego. Aí o cara, maravilha, vou matar ele agora. Ele dizia: vai não, porque não foi o teu braço que conquistou isso aqui. Ele está diante de ti, porque o Senhor cegou ele e eu trouxe a ti. Você não vai matar ele não. Eliseu estava enxergando muito, 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 muito além. Ver além do visível. Número 2, discernir a realidade espiritual. E um bom exemplo nesse caso aqui é 1 Samuel 16:7. Quando Samuel foi ungir Davi, aí entra aquela história do não julgueis pelas aparências, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Ontem Deus me deu uma palavra para 4 jovens aqui. E eu aprendi a long time ago, há muito tempo atrás, eu aprendi a não julgar pela aparência. Começa por mim, né, gente? Começa por mim. Deus me catou lá no meio do nada. E um dia um pastor, um homem de Deus, olhou para mim e falou: esse cara tem ministério. E me discipulou, cuidou de mim, tolerou as minhas falhas na época e tal. E há muito tempo atrás eu já cometi um erro. Contei para vocês outra experiência do Josué. Que ele era tão capiãozão e tão matuto, tão da roça, assim, tão do grotão. Quando Deus falou comigo: invista nesse rapaz que eu tenho um projeto na vida dele. Eu pensei: mas o senhor não está brincando. Tem um fulano, tem um ciclano, tem não sei quem, tem não sei quem. O senhor está falando sério. E eu falo assim porque hoje a gente ri disso. Deus falou comigo: invista nele, é nele. Então eu aprendi as duras penas. Então eu estava falando para os 4 jovens aqui, eu sei que o que eu vou dizer para vocês não faz o menor sentido, porque vocês olham para vocês, para a realidade de vocês, e vocês não vão ver isso como uma possibilidade. Mas dê alguns anos para o Senhor e vocês verão o que Ele vai fazer na vida de vocês. Discernimento. Discernir a realidade espiritual. Então Deus, quando olha para baixo, Ele vê grandes catedrais de mármore, de granito, não sei o que lá, lustre de não sei quanto, mas Ele também vê, e algumas dessas catedrais, não todas, mas algumas delas vazias do Espírito, zero do Espírito. Se venderam à pressão social, abraçaram teorias malignas para poder agradar o povo. Mas de repente ele olha para um bairro comum, uma igrejinha comum, um galpão comum, ele olha e fala assim: aquele lugar ali é o lugar que eu vou abençoar. Eu vou prosperar aquele povo ali. Porque ele enxerga de uma forma diferente do que nós enxergamos, digam graças a Deus. E direção para a caminhada, a visão espiritual nos dá um rumo e propósito. Sem ela, o povo se corrompe. Provérbios 29:18 fala sobre isso. Paulo orava para que os efésios tivessem iluminados os olhos do entendimento, a fim de conhecerem a esperança do chamado de Deus. Efésios 1:18. Quem enxerga espiritualmente anda com segurança e firmeza na vontade de Deus. Quando você olha para a situação do Brasil hoje, o que você vê? O que você vê no cenário? Qual a perspectiva para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos? Você tem 2 caminhos. Se você estiver fora da visão divina, você enxerga uma coisa. Se você estiver dentro da visão divina, você enxerga outra coisa completamente diferente. Não foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes? A glória de Deus desceu no cenáculo, o povo foi cheio do Espírito Santo, e tem 2 versões do mesmo texto. Tem a versão de quem estava dentro do cenáculo, que diz: rapaz, línguas repartidas como que de fogo, nós falamos em línguas estranhas, falamos em vários idiomas, e a glória de Deus desceu e tal. E os que estavam do lado de fora do cenáculo tinham uma outra versão completamente diferente. Não é nada disso não, eu estava lá, eu vi de fora, eles estavam todos embriagados. Se qualquer um daqueles apóstolos chegasse na janela do cenáculo e falasse assim: olha, o que está acontecendo aqui agora vai mudar a história da humanidade, os caras do lado de fora iam morrer de rir. Você está doido, vocês estão
embriagados, vocês beberam vinho demais, vocês estão malucos. E agora a gente vai a Israel, vou de novo agora em março do ano que vem, se organizem e vem comigo. Aliás, pague a passagem do seu pastor para ir a Israel. Vocês têm noção do que é ter um pastor que pisou em Israel? Tudo que a gente prega aqui, que a gente lê na Bíblia, agora ele vai andar em cima daquilo, olhar aquilo. O cenáculo está lá no mesmo lugar. Em adaptações e reformas, lógico, está lá o cenáculo. Se eu falar para você que o cenáculo lá é 1/3 disso aqui, ou menos, talvez se dividir em 4, está aí. Divide esse prédio em 4, é o cenáculo que mudou a história da humanidade. Está vendo como que Deus não está pego a lugares, a coisas, a móveis, mobília, nada disso? O lugar é 1/4 disso aqui. E a história da humanidade mudou naquele cenáculo. Então, para Deus é diferente. Deus não olha como nós enxergamos. Então o futuro do Brasil, ele tem 2 versões. Tem a versão de quem está do lado de fora, que diz, olha, do jeito que está, fulano de tal, e vavavá, o presidente ciclano, a eleição do ano que vem, não sei, agora quem está dentro, olha e fala o seguinte: Deus fez promessa para esta nação. Sim, o diabo vai tentar até a última gota corromper juízes, presidentes, governadores, fulano, ciclano, é verdade. Mas agindo Deus, quem impedirá? Vai chegar o momento que vai romper essa casca, e Deus vai mostrar a sua glória sobre a nação brasileira, e vai mostrar por que ele... Coloque-se de pé, coloque-se de pé. E vai mostrar por que ele escolheu o Brasil para ser um celeiro missionário e enviar pessoas ao redor da terra com uma palavra de libertação, uma palavra de avivamento. Igrejas de norte a sul, de leste a oeste, que estarão cheias da glória de Deus, como a amar e servir. Aleluia! Aleluia! Quem aqui nesta noite pode olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, eu preciso de uma nova visão, eu quero ver, Senhor. Eu não quero reverberar o que eu ouço na mídia. Eu não quero reverberar o que eu ouço na Globo Lixo. Eu não quero reverberar o que eu ouço na praça. Eu quero reverberar o que eu ouço do teu Espírito. E o teu Espírito está dizendo que o futuro desta nação será glorioso. Algo grande aconteceu. Aleluia! A glória neste lugar, algo grande vai passar, movendo o sobrenatural. Movendo
noite de restauração de visão. Transforme esta noite naquela noite que você entendeu o quão prático Deus é. De uma postura pronta, decidida, resolvida, deixar para trás as suas lamúrias e dizer para Jesus: Jesus, conta comigo, como é que o Senhor quer que eu faça? Muda a minha visão, dá-me compreensão espiritual. Nós temos uma cidade para ganhar para Jesus. Faça desta noite a sua noite. Esta é a sua noite. Aleluia. Pela presença de Deus neste lugar. Eu declaro ao meu Brasil: o seu destino está selado. Você foi chamado para coisas grandes. Diga: Brasil, você foi chamado para voos altos. Ninguém vai impedir isso. Esta nação é do Senhor, e todos os que se colocarem no caminho serão removidos pelo poder de Deus. E o Brasil cumprirá o seu propósito estabelecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Encerrando aqui a minha participação, mais uma vez grato ao pastor Felipe. E não sei se eu cheguei a dizer isso aqui das vezes passadas, mas para mim é um prazer muito grande. Assim quando eu vou na igreja do meu filho, que não é tão longe, mas como a agenda sempre muito apertada, nem sempre a gente pode ir. Mas quando eu vou lá, para mim é um prazer muito grande de ver as sementes que foram plantadas lá atrás se tornando realidade na vida de filho, sobrinho, parente, de um modo geral. E estar aqui, ministrar aqui e ver tudo isso, para mim é um prazer muito grande, porque eu vejo aqui as sementes que foram plantadas pelos seus pais, as sementes que estão ainda por aí no meio da família, não é? Uma germina mais rápido, outra mais lentamente, umas germinam, outras não, mas aqui continua esse legado. Eu vejo que o legado está ativo. Propósito de Deus com a nossa família, com a nossa casa. E vocês, parabéns por terem criado 2 filhos tementes a Deus, que vivem uma vida justa, reta. E isso não poderá ser apagado. É o que a gente também tentou fazer com os nossos filhos, é o que a gente vem tentando fazer com os nossos filhos. O pastor Diego não pôde estar presente dessa vez, ele estava chegando de viagem, chegou agora há pouco de viagem lá na nossa hospedagem, mas ele vai estar comigo na próxima igreja lá em Vila Velha, se o pastor permitir. Quem quiser estar conosco lá a partir de amanhã, segunda, terça e quarta, será bom para vocês poder ouvi-lo também um pouco, né? Eu vou aproveitar e vou tirar o couro dele lá agora. Ficar só na boa, né? Então, ao terminar, eu quero, não sei quantos aqui não vieram ontem ou anteontem,
Mas nós temos esses dois livros aqui, que são livros muito abençoados. Esse livro aqui é um livro que fala sobre avivamento, uma visão que Deus me deu há um tempo atrás, e que essa aqui já é, sei lá, quarta ou quinta edição, mais ou menos, agora com capa nova, com coisas acrescentadas, algumas experiências que eu tive, por exemplo, em Portugal, estão adicionadas aqui, na Alemanha, na Bélgica, está tudo adicionado aqui também, experiências sobrenaturais que a gente vem tendo nesse campo de avivamento. E aqui está a visão do arrebatamento que eu tive em novembro de 2020. Em novembro de 2020, o Senhor entrou no meu quarto, me pegou e me levou ao céu. E eu tive uma experiência com Deus longa. Nessa experiência, Ele me mostrou parte do futuro. Se você quiser ter uma noção de como será, pelo menos parte do futuro, apesar de que boa parte que está escrito aqui, você já vai identificar que já está acontecendo por aí. Mas em 2020 não estava acontecendo. Começou de lá para cá. Então, você também pode adquirir esse aqui e ler e ser abençoado. Isso aqui nos ajuda a continuar indo. Como o pastor Felipe falou no final da oferta, a gente viaja por vários lugares, países, cidades brasileiras, etc. Em outubro agora eu vou a Portugal. E em novembro eu vou ao Quênia. E tudo isso a gente faz pela fé mesmo, sem onerar ninguém, sem cobrar nada de ninguém, sem, olha a média que estão por aí, a história da média, né? Nada disso. E o Senhor tem honrado, tem funcionado. E uma das formas que você tem de ajudar essa coisa a continuar, além da oferta que você já deu, é adquirir o material, tá bom? Ele vai estar lá atrás com alguém. Eu estou sem a minha equipe aqui hoje, então vou precisar de alguém que acessore aí e passe lá no final e nos abençoe. Vem cá, meu bem. Eu vou pedir pastor Felipe e a igreja para nos abençoar. Amém. Daqui nós vamos para o próximo compromisso. Pastor Josemar, isso aí. Vamos nos abençoar aqui agora para o próximo compromisso. Logo em seguida, a palavra estará devolvida. Bom, quero agradecer a Deus pela vida desse campeão aqui, né? Alguém gostou do Kaique, gente? É mais fácil perguntar. Alguém não gostou do Kaique? Está aqui o Kaique lá eu ia falar Campo Alegre. Da onde que eu ia tirar isso? Campo Alegre. E genro de um casal de pastores que vocês já conhecem, inclusive eles estiveram aqui o ano passado, ou retrasado. E essa família, Deus colocou eles na minha vida, e eles têm viajado comigo, né? Aqui e acolá, já foram para Portugal comigo 2 vezes, já foram agora para a Itália comigo, e já viajaram comigo em vários lugares aqui no Brasil. É um mistério inexplicável o que Deus tem feito com eles e com outros, eles especificamente de Rio Claro, mas outros de outros lugares, como apóstolo William, membros da igreja de lá e tal. É uma coisa realmente espetacular, o que prova que é um mover realmente de Deus, um mover do Espírito. Então, obrigado, Deus te abençoe. Ele vai estar comigo lá também na Betel. E olha só, e ontem ele me deu uma notícia. Ele falou: AP, é o seguinte, eu estive pensando, eu vou contigo para Portugal também. Glória a Deus. Então, ore por nós, nos abençoe, e logo em seguida a palavra estará com vocês. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Ano passado, quando ele veio, eu fui levar ele lá no hotel. Quando eu cheguei na portaria, assim, o porteiro olhou e falou assim: uai, agora são 2? Todo mundo pensa que ele é meu irmão, mas ele é irmão da minha esposa. E eu queria que vocês ficassem de pé, queridos, estendessem as mãos para cá, porque você imagina a nossa alegria, a nossa satisfação de tê-los aqui conosco. A saudade que a gente sente, a vontade que a gente tem de estar perto deles, e a gente aproveita, né? Tem que aproveitar mais, né? Esse tempinho, ele vai ficar aqui até quinta, 18. A gente vai aproveitar o máximo que a gente pode, porque eles são preciosos demais. A gente ama muito eles. Eu queria que vocês estendessem as mãos para cá, para a gente orar por eles. Eu queria pedir
a minha amada, linda esposa fizesse essa oração linda aqui por mim. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é um Deus de promessas e um Deus que cumpre suas promessas. Aleluia. Ó Deus, o que nós estamos vivendo aqui nesses dias é o cumprimento da promessa do Senhor. Aleluia. Na vida, meu Deus, do meu irmão, essa promessa, meu Deus, que ela está ecoando no mundo espiritual. Uma promessa que foi feita quando ele tinha apenas 9 anos de idade. E que o Senhor o levaria ao redor do mundo, às nações. Ó Deus, e esta promessa está em pleno cumprimento. E nós te louvamos porque nós estamos desfrutando deste momento aqui. Ó Deus, e nós sabemos, ó Deus, que tudo que foi ministrado aqui nesses dias, ó Deus, esta realidade espiritual que foi derramada aqui neste lugar, nós sabemos, ó Deus, que nada será como antes. Nós tivemos, ó Senhor, experiências aqui sobrenaturais entre nós, os pastores, de que o mundo espiritual se moveu nestas noites. Aleluia. Houve uma movimentação no mundo espiritual. Aleluia. Ó Deus, e nós sabemos que grandes coisas estão por vir. Aleluia. Sobre nós, sobre a tua igreja, aleluia, sobre o teu povo, glória, sobre o Brasil. Sim. Bendito seja o teu nome. Te agradecemos pela vida, meu Deus, do apóstolo Jefferson, da Sandra, o Diego, a Dominique, a Jane, o Joshua, ó Deus, o Noah. Em nome de Jesus, pedimos a proteção do Senhor sobre a vida deles. Pedimos, ó Deus, que livramentos e proteção nunca falte sobre a casa dos teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor continue usando eles com graça, com unção, com sabedoria. Que eles possam continuar jorrando águas limpas aonde eles passarem. E o teu nome seja glorificado. Obrigada, Senhor. Obrigada. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te adoramos, porque tu és Deus, tu és Senhor, e nós reconhecemos a tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão para acontecer nesse lugar. Amém? Aleluia. Levanta sua mão para o alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti te dê paz. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e as divinas consolações do Espírito